Olá, quarto ano! Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre consciência negra. É isso mesmo, hoje, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, um dia para conscientizar as pessoas em relação à cultura negra, e aqui nós vamos saber o porquê que essa data foi escolhida para se comemorar esse dia e para conscientizar as pessoas em relação a essa data. Então vamos lá? O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Essa data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Então a gente vai já descobrir um pouquinho mais sobre Zumbi dos Palmares, quem foi ele e por que a data da morte dele foi escolhida, para ser comemorada aí o Dia da Consciência Negra. Por que dia 20 de novembro? A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 70, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial, em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi, que é esse que vocês observam aqui, como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Então essa data é mais para celebrar a luta por direito dos afro-brasileiros, que eles reivindicam, e também sobre o símbolo da luta e resistência dos negros que foram escravizados aqui no Brasil. Com isso, o dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Então agora, pessoal, vocês vão dar uma estudada, vão assistir o vídeo e prestar bastante atenção em quem foi o Zumbi dos Palmares, qual foi a representação dele para essa data e, claro, mais um complemento aí do dia 20 de novembro, para vocês entenderem. Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha, mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do Quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o Quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Gangazumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do Quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém, tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordos com Gangazumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Gangazumba morreu. Assim, os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e, com estratégia sórdida, conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional. Em 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data relembra a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado no ano de 1695. Zumbi foi um grande guerreiro que lutou bravamente pela libertação e resistência do povo negro durante o mais triste período da história do Brasil, a escravidão. Os quilombos surgem não só como um refúgio para os escravizados, mas principalmente como um importante espaço de organização e reforço da identidade negra. Para fugir das terríveis condições a que eram submetidos, os negros refugiavam-se em locais escondidos por dentro das matas, junto a outros companheiros.
O legado dessa resistência permanece vivo em nossa cultura com a capoeira, o jongo, a feijoada e muitas outras heranças da ancestralidade africana. O Quilombo dos Palmares é considerado o berço da nacionalidade brasileira. Lá existiu a primeira e mais bem-sucedida tentativa de uma sociedade democrática e igualitária. Foi neste quilombo que existiu harmonia social pela primeira vez na história do Brasil. Negros, índios, brancos e mestiços viviam do trabalho livre e os benefícios eram revertidos para todos. A história de violência ao povo negro no Brasil é marcada também pela história de luta do povo quilombola. Zumbi vive hoje na resistência contra a intolerância, o racismo, pela liberdade religiosa, pela garantia das políticas públicas de igualdade racial e pela valorização das comunidades quilombolas. Pessoal, além disso que vocês acabaram de ver no vídeo, vocês têm um texto para fazer a leitura que é complementando tudo isso que vocês acabaram de assistir, que é o que vocês receberam, certo? Que é o texto que diz lá, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, nesse texto, ele vai trazer um resumão aí de tudo que já foi falado aqui, né? Que o dia 20 de novembro é o dia que celebramos o Dia da Consciência Negra, que é uma data de reflexão sobre a importância da cultura e da história do negro no Brasil. Então, nessa data, que foi quando morreu o Zumbi dos Palmares, que é um símbolo da resistência à escravidão. Então, vocês vão fazer a leitura e vão perceber que existem algumas palavras que elas, né, sublinhadas. Essas mesmas palavras que estão sublinhadas, né, consciência negra, zumbi, resistência, escravidão, Brasil, vocês vão estar procurando no caça-palavras elas e vão circular, certo? Essa é a atividade de vocês. Além disso, galerinha, vocês têm aí uma imagem que vocês receberam, vocês vão estar colorindo da maneira que vocês quiserem. Uma mulher negra para representar aí também essa data. Então, vocês estão observando aqui que nela existe uma espécie de... É um tecido, tá, pessoal? Utilizado aí por negras em Moçambique, que é um tecido, é esse mesmo que vocês estão vendo aí, é um tecido natural lá, tradicionalmente usado em Moçambique, que as mulheres utilizam no corpo, no cabelo, no corpo, no braço, como roupa. Então, vocês vão utilizar, né, essa referência aí, desse tecido que se chama capulana e vão estar colorindo esse desenho que vocês receberam. Caprichem, é uma mulher negra muito bonita, então vocês têm que caprichar. Então, turma, como vocês viram, esse vídeo é mais para vocês conhecerem sobre o dia 20 de novembro e da sua importância e para vocês estarem respondendo essa atividade que vocês receberam. Então, bom trabalho, espero que vocês tenham compreendido e junto com o restante do mundo, né, tenham consciência em relação à cultura negra, a esse povo tão belíssimo. Bons estudos e até a próxima aula.